Igrejas adoecem pessoas? Vamos conversar um pouco a respeito disso nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E claro, se você é novo aqui, deseja se inscrever, faça isso. E também aproveite para verificar o canal, ver os vídeos, assistir as lives, enfim, fique à vontade, o espaço também é seu. A pergunta que iniciamos esse vídeo diz respeito a uma entrevista na qual a psicanalista Andréa Vermont disse que 60% das pessoas nas igrejas hoje sofrem algum tipo de distúrbio mental. Essa psicanalista em entrevista disse o seguinte: 60% das pessoas dentro das igrejas estão doentes. E elas estão doentes porque é muito difícil viver com a ideia de que você nunca é ideal. Você tem um Deus que nunca te aprova. E isso é o que as religiões muitas vezes levam. Um Deus que está o tempo todo te julgando, te olhando. Esse Deus tem um decálogo. Em outras religiões, esse Deus tem outras implicações. Esse Deus é cheio de mimimi, que é esse Deus que muitas vezes aparece nas manifestações religiosas. Isso 20 anos na cabeça de alguém adoece qualquer mente. Ninguém suporta isso. Não suporta o mundo real e eu crio o mundo da fantasia. No momento em que a religião se propõe, ou as pessoas usam a religião e se propõem a isso, aí é adoecimento psíquico. Se a leitura está correta, na verdade está. E não apenas correta, na verdade ela é talvez um pouco abaixo da média que deveria ser afirmada. Porque é muito provável que o número de 60% seja muito pouco em relação a esse adoecimento que muitas igrejas provocam nas pessoas. E por que isso acontece? Para explicar isso, eu queria ler com vocês um texto que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 25 em diante, que diz assim: Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto é muitas vezes utilizado para fazer evangelização, e certamente há muito espaço para isso. O convite de Jesus é muito claro. Aproximar-se dele é viver uma espiritualidade leve, uma espiritualidade que não pesa, que não é sobrecarregada. Isso é muito bom, certamente é um convite para todos e todas. Mas esse texto aqui, originalmente, é destinado a gente religiosa. O público-alvo aqui dessa passagem são os judeus, as pessoas da multidão que seguem os ensinamentos dos fariseus. O farisaísmo, na época de Jesus, tinha como compreensão a ideia de que, para que o Messias viesse, era necessário que todo o povo cumprisse a lei. Portanto, os 10 mandamentos são insuficientes no sentido de que não dão conta da vida toda. É necessário gerar também o que se chamou Torá oral, ou a lei oral. Ou seja, a tentativa de, dadas as circunstâncias da vida, aplicar a lei a essas circunstâncias para que ninguém infringisse a lei e assim o Messias viria mais rapidamente. Ora, dos 10 mandamentos foram gerados 613 ordenanças. Evidentemente, uma legislação como essa gera um peso muito grande na vida das pessoas, sobretudo quando você tem legislações que controlam cada centímetro quadrado da sua vida. O que você pode falar, comer, como agir, o que fazer em tal dia, o que fazer em dia de festa, em dia de sábado e assim por diante. Então, é para esta multidão, sobrecarregada com o fardo da religião, e não se engane, a religião cansa, a religião causa extremo cansaço. É para essa multidão que Jesus diz: Vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Ora, essa frase de Jesus tem muito sentido e fica muito mais evidente quando a gente continua lendo a narrativa de Mateus, lá no capítulo 12, porque diz assim o texto: Por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: Estes teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: Não leste o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não terias condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. E eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: É lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu:
Qual entre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito no sábado de fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão, estendeu-a, e ela ficou sã com a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Eu fiz questão de ler essas duas passagens, esses dois momentos da vida de Jesus, porque eles ilustram o que Jesus acabou de falar no versículo anterior, na parte sobre vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados. Porque perceba, estamos aqui lidando com duas leituras de Deus. Uma leitura de Deus proveniente do farisaísmo, da época de Jesus, e uma leitura que o próprio Jesus apresenta sobre Deus. Essas leituras são autoexcludentes. Ou você segue o Deus dos fariseus, a sua leitura sobre Deus, ou você segue a leitura que Jesus faz sobre Deus. Afirmar os dois é impossível. Por quê? Porque são imagens de Deus diferentes. E aqui vale a pena lembrar a frase tão famosa, já citada aqui no canal algumas vezes, do Adolfo Queché, que pergunta, será que faremos de Deus uma boa notícia para as pessoas? Ora, perguntar se Deus pode ser usado como uma boa notícia pressupõe a sua utilização como uma má notícia. Ou seja, muitas vezes, sim, a relação com Deus, ou melhor dizendo, com uma certa imagem de Deus, talvez distorcida pelo olhar religioso, uma relação com esse Deus traz muito adoecimento. A lógica do farisaísmo era proposta pela lógica da meritocracia, ou seja, Deus é um Deus meritocrático. Deus é um Deus santo, que por ser santo se torna repelente ao pecador. Portanto, para aproximar-se desse Deus, torna-se necessário cumprir toda a legislação que ele mesmo estabeleceu, para que se pudesse então criar um caminho de aproximação até ele. Ora, essa leitura torna Deus uma espécie de ídolo inalcançável, inatingível, uma divindade que está lá no alto e santo lugar, mas bem distante dos chamados pecadores, porque estes pecadores são aqueles que não levam a sério a aliança de Deus, a própria Torá. Essa lógica aplicada no dia de hoje faz de fato surgir gente doente, é óbvio, porque afinal de contas, quem dá conta de uma divindade assim? Como a própria psicanalista pergunta, quem consegue suportar um Deus que só culpabiliza, que nunca te aprova, que nunca te aceita, mas pelo contrário, te aceita com reticências? Que tipo de relação surge com um Deus assim? Certamente uma relação adoecida, uma relação que não é saudável, porque não tem base numa lógica de amor e reciprocidade, mas sim na lógica de cobrança. Um Deus lido pelos fariseus é um Deus que cobra, é um Deus que está sempre olhando, sempre vigilante. E certamente há várias reações a essa divindade. E uma delas é o adoecimento da psique. É uma alma, um coração e uma mente cansadas, sobrecarregadas e certamente adoecidas. Não dá para viver assim, é impossível. Quando se tem uma imagem distorcida de Deus, conforme essa imagem religiosa dos fariseus, o resultado não é outro, senão o adoecimento da vida, senão o estabelecimento de um tribunal de julgamento no meio do templo. Como se, de alguma maneira, o espaço que deveria ser um espaço de conversa com Deus, um espaço de reciprocidade, como eu disse antes, um espaço de encontro com o sagrado, tornou-se agora um espaço de acusação, onde Deus, na condição de juiz severo, pronto para julgar, convida os seus representantes, os religiosos, os líderes religiosos, que vão condenar constantemente as pessoas que estão ali. E é evidente, gente, que essa descrição que eu acabei de fazer, embora pareça uma descrição muito teatral, ela na verdade é sim uma realidade em muitas igrejas. Só se prega sobre pecado, sobre culpa, sobre medo de Deus, sobre pavor do apocalipse, sobre acusações constantes e diretas que vão acumulando no coração das pessoas, gerando gente, como eu disse antes, doente, gente que não suporta mais aquela situação, que não consegue dar conta daquilo tudo, mas continua lá aprisionada por aquele sistema. Por quê? Porque não sabe viver de outra forma, porque foi entendido ali que Deus deseja aquela lógica, que Deus quer aquele tipo de procedimento. Isso é a geração de multidões doentes. Mas em contrapartida, como é que é o Deus que Jesus apresenta? Porque se ele faz o convite, vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados por causa dessa lógica religiosa, vinde a mim. Se ele faz esse convite, qual é a imagem de Deus que ele apresenta como resposta? Bom, ele mesmo diz, o pai conhece o filho conhece o pai. Então Jesus está apresentando um Deus que ele conhece. E que Deus é esse? Bom, é um Deus manso. É um Deus humilde de coração. Que coisa interessante. É um Deus que não usa poder, violência e força para esmagar a pessoa humana. Pelo contrário, é um Deus que acolhe as pessoas, as convida a caminhar com ele e as convida para a sua própria mesa. Aliás, uma prática de Jesus muito constante era a comensalidade.
A comensalidade era a partilha da mesa com pessoas que, na lógica religiosa da época de Jesus, não prestavam, não podiam estar na presença de Deus. Mas Jesus as acolhe. São pessoas pecadoras, pessoas que, aos olhos dos religiosos, não deveriam sequer pensar em se aproximar diante de Deus. E Jesus convida essas pessoas para a sua mesa, partilha a mesa com essas pessoas. Depois os fariseus vão ficar espantados e vão dizer: como é que Jesus pode partilhar a mesa com pecadores e publicanos? Isso acontece porque Jesus ousou ultrapassar a interpretação da Torá, preenchendo essa interpretação com misericórdia, com graça. É nesse sentido que o Kessler, um teólogo católico, diz o seguinte: Jesus não só manifesta uma inaudita liberdade no trato com a interpretação da Torá, restrições relativas à pureza e ao sábado, mas também anula a própria Torá, onde ela faz concessões desumanas. Com isso, ele reivindica conhecer a vontade de Deus melhor do que Moisés. Pretende, portanto, ser o revelador definitivo de Deus. Exatamente por isso que a gente pode afirmar que em Jesus nós encontramos Deus, nós enxergamos como Deus é de fato. E como é Deus? Além de compartilhar a mesa, o Deus que Jesus anuncia é um Deus que está muito mais preocupado com a manutenção da vida do que com a preservação da doutrina. Os textos que a gente leu no capítulo 12 revelam dois momentos, dois instantes da vida de Jesus, os dois vinculados à quebra do sábado. No primeiro, os discípulos estão com fome e em dia de sábado passam a colher espigas, uma atitude proibida, porque sábado não é dia de fazer isso. Os fariseus olham para aquilo e ficam escandalizados. E aí Jesus diz para eles: vocês não entendem que o que se deseja não é sacrifício, mas é misericórdia. No segundo relato temos um homem com a mão ressequida, que por causa disso não pode estar ali dentro da sinagoga. E aí os fariseus, obviamente orquestrando planos para ter algo do que acusar Jesus contra a lei de Moisés, dizem: é lícito curá-lo no sábado? E Jesus precisa aplicar o bom senso. Ora, se vocês perceberem uma ovelha de vocês cair no buraco no sábado, vocês não vão salvá-la? E quanto mais vale a vida de um homem do que uma ovelha? Então Jesus cura aquele homem. E aí a resposta disso, a resposta a essa divindade amorosa que partilha a própria vida, a própria existência, que convida para si, a resposta a essa divindade por parte dos religiosos é que eles planejam formas de matar Jesus, de silenciar aquela voz. Perceba que em ambas as ocasiões, Jesus demonstrou o seguinte: entre a preservação da lei, da Torá, da doutrina, da teologia, e entre a preservação da vida, Jesus mandou as favas à lei e guardou e preservou a vida. Que Jesus agia no seu ministério com um critério máximo. O critério é o valor da vida humana. Se a nossa espiritualidade não é assim, se a nossa espiritualidade está refém de doutrinações que por causa disso acabam gerando mal às pessoas, então é preciso se arrepender, porque essa lógica está muito mais vinculada à perspectiva dos fariseus do que a do próprio Cristo. Jesus propõe outro caminho. E o outro caminho gera gente saudável, gera gente madura, gera gente liberta, gente que tem autonomia para ser na vida. Por quê? Porque sabe que essa autonomia, essa própria dignidade foi dada pelo próprio Deus. Um Deus que não está condenando como o Deus dos religiosos farisaicos, mas um Deus que está pronto a abraçar, como o papai da parábola do filho pródigo. Então, à luz do que foi dito aqui, o que essa psicanalista disse, sim, é plenamente verdadeiro e é lamentavelmente verdadeiro. As nossas igrejas são muitas vezes usinas de gente doente, adoecem pessoas. O caminho para rejeitar isso só há um, na lógica da fé cristã. É converter-se ao Evangelho de Cristo, é pensar na perspectiva de que, ao seguirmos Jesus, não estamos seguindo um Deus meritocrático, um Deus egoísta, um Deus tão mimado e tão pequeno como esse Deus que os fariseus acreditavam. Pelo contrário, estamos seguindo a um Pai. Ou melhor dizendo, a um Abá, no que falamos inclusive num vídeo passado aqui no canal. Então, nesse sentido, que os nossos espaços de comunidade de igreja, de fé, sejam espaços de vida, de cura, de libertação, e nunca espaços de morte e de opressão. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Se vocês gostaram, claro, comentem aqui. Também compartilhem o vídeo, isso ajuda bastante o canal. Curtam o vídeo também, isso ajuda muito. Porque aí o YouTube entende que é importante partilhar esse vídeo com outras pessoas. Então, faça isso se você desejar. E quero lembrá-los também o seguinte. No próximo domingo à noite, nós vamos ter, agora sim, a terceira parte da live sobre a história e formação da Bíblia. Nós teríamos domingo passado, mas não foi possível. Então, nós definimos essa live para o domingo que vem. Então, programe-se para participar conosco, se for possível. E outro aviso também que eu queria dar para vocês. Como vocês sabem, temos aqui no canal o Clube de Membros, que já está funcionando.
Se você desejar se inscrever, ajudar o canal financeiramente, isso é claro, é ótimo, é uma ajuda incrível. Temos aqui 3 níveis de apoio, você pode escolher o melhor se você desejar. Mas eu lembro que no último nível, que é o Peregrino de Nárnia, por R$ 49,99 por mês, você também recebe o curso de grego, o curso Desvendando o Grego Bíblico, que trabalha tanto o conhecimento da língua grega, do koiné, como também processos e práticas de exegese bíblica. Já estamos aqui há algumas semanas com essas aulas acontecendo às segundas-feiras. Os vídeos são gravados, depois disponibilizados para aqueles que não puderam assistir ao vivo. E nós vamos fazer nessa próxima segunda-feira, às 18 horas, então anote aí na sua agenda, uma aula dessas, mais uma aula aberta. Dessa vez não vai ser uma aula apenas restrita aos membros Peregrinos de Nárnia, mas vai ser, sim, uma aula aberta. Então, nessa aula, vou fazer aqui uma revisão do que falamos sobre o grego, até o momento. E claro, se você gostar do que você viu, convido você a unir-se a gente nesse projeto do curso e seguir com a gente a partir de então. Ok? Então, segunda-feira que vem, às 18 horas, nós temos aqui uma live especial sobre grego no curso Desvendando o Grego Bíblico. Nessa live você vai poder tirar dúvidas sobre a disciplina, sobre o grego, sobre as aulas, sobre o curso, enfim. Fica aqui o convite para você participar também. Então é isso, pessoal. Abraços, fique na paz e até.